Gosta de falar de bom. 2019, né? Foi um ano importante, né? Que foi para a história do clube, né? Foi um ano que a gente estava chegando e, na verdade, a gente começou um processo de transformação do clube, eu diria que em todos os aspectos, né? Acho que foi um ano fantástico, mágico no futebol, mas também foi o início de uma transformação no clube, na área social do clube, muito importante. Quem frequentava o clube naquela época e quem frequenta o clube hoje sabe que é completamente diferente. A gente começou a resgatar também os esportes olímpicos, porque o Flamengo é mais do que futebol. A gente começou a fazer o Flamengo de novo forte em uma série de esportes que o Flamengo tinha praticamente abandonado, né? E na parte financeira, que é o que dá suporte para tudo aquilo, né? E contratar Jorge Jesus, meu irmão. Aí o que acontece quando contrata-se Jorge Jesus? O cara faz aquele ano incrível e vira um fantasma depois, meu irmão. Toda hora. Bom, já teve agora? Já estão pedindo Jorge Jesus de novo? Não. Acho que é. E nós estamos lá agora com o Felipe Luiz e eu acho que o Felipe Luiz tem tudo para ser um técnico para ficar muito tempo no Flamengo. Cara, que legal ouvir isso daí, cara. Porque o Flamengo tem uma característica interessante que é essa de dar certo com os técnicos meio que porra, Da casa, o Andrade. né? Da casa. Pois é. Então Cláudio Coutinho, Pois quando sai aí a gente bota um jogador para poder ficar no lugar dele, aí depois você bota o Carlinhos, historicamente tinha isso, né? Quando saiu o Coutinho tem o Carpegiani, né? Aí você tem a história do Carlinhos, violino, né? E tal. Tem vários técnicos famosos do Flamengo que foram campeões no clube, que foram jogadores do clube, né? Bom, mas aí voltando um pouquinho lá pro Jorge Jesus. Vamos lá. Pô, cara, o que tu sente toda vez? Assim, rola. Putz, vamos lá. Rolou pressão, né? Teve o lance. Vai mudar de técnicos, vai bem todo mundo. Porra, Jorge Jesus. Obviamente, por causa de 2019. Primeiro que se eu sou ele, eu não venho, não, sinceramente. Porque a chance de não ser um 2019 é gigantesca, né? Porque, sei lá, é simplesmente outro momento, é diferente, né? E aí eu preferiria me manter no lugar, no patamar de ídolo, de certa forma, e deixar que é desse jeito. Mas enche o saco o tempo inteiro, a torcida deve perturbar e em que medida essa pressão da torcida aí realmente penetra na decisão, na tomada de decisão, para ir atrás ou não de uma pessoa como Jorge Jesus, por exemplo? Entendi. Assim, cara, quando a gente montou, vamos dizer assim, o nosso plano lá no Flamengo, a gente queria que o Flamengo jogasse, que é essa mesma filosofia de jogo que hoje você vê com o Felipe Luiz, né? Flamengo jogando de forma proativa, tentando pressionar o adversário, colocando o adversário no campo dele. Mas assim, tem um choque de realidade. A gente, quando chega lá e olha para o nosso plantel, a gente sabia que a gente ia precisar reforçar o nosso plantel para poder propor o jogo da forma com que o Flamengo passou a propor o jogo com o Jorge Jesus. A gente começa com o Abel e a gente começa reforçando mais os jogadores da frente, do meio campo para frente. Se você lembrar, na primeira janela, a gente pega Bruno Henrique, Gabigol, pega Arrascaeta e o Rodrigo Caio, que foi, vamos dizer assim, uma oportunidade que a gente tinha no mercado. Mas, na verdade, o nosso foco era reforçar o ataque. Muito bem. A ideia era sofrer, tentar passar as primeiras fases da Libertadores e, para numa segunda janela, depender de como a gente evoluísse e as perspectivas que a gente tivesse de recursos novos, enquanto a gente pudesse trabalhar o crescimento das receitas do clube, para a gente fazer uma segunda janela mais forte e aí podendo qualificar também a defesa para que a gente pudesse jogar de uma forma mais proativa, pressionando o adversário, porque você precisa ter uma defesa sólida, que é o que o Flamengo está tendo hoje. Você vê, o Flamengo, por exemplo, jogou a Copa do Brasil, a gente teve 10 jogos, tomou 2 gols, né, na Copa do Brasil.
Uma final impecável também. Tomamos um gol no primeiro jogo da final contra o Atlético, tomamos um gol do Palmeiras. Fora isso, nós não tomamos gol nenhum, sempre ganhando os nossos jogos, com exceção do empate aqui contra o Corinthians. Então, assim, mas para jogar dessa forma, você precisa qualificar muito a defesa, e a gente foi qualificar já na segunda janela, quando a gente trouxe 2 laterais, trouxe o Rafinha, trouxe o próprio Felipe Luiz, e a gente queria contratar na época o Léo Pereira. A gente não conseguiu contratar o Léo Pereira, a exigência lá da época do Atlético Paranaense era muito grande. A gente foi procurar no scout um zagueiro e acabamos encontrando o Pablo Mari, que foi um grande achado para a gente também. E aí a gente pôde começar a jogar da forma propositiva que eu estava falando que a gente queria jogar. Então foi tudo devidamente pensado, planejado, e aí nessa segunda fase aí cabe um técnico como o Jorge Jesus, que gostava de jogar dessa forma. E o nosso scout foi procurar técnicos que jogavam dessa forma. Entendi. Faz todo sentido, né? E aí, tá bom. Mas aí, vocês... E lidar agora com o fato dele se tornar um fantasminha? Na verdade, as pessoas ficam guardando na memória, quer dizer, o ano de 2019... e que foi um ano mágico, realmente. Mas, para ser sincero com você, e eu não estou com isso querendo diminuir em nada o trabalho do Jorge Jesus, que foi um trabalho excepcional, fantástico no Flamengo, mas a competitividade, na minha maneira de ver, do futebol brasileiro como um todo em 2019 era muito menor do que é hoje, por vários fatores. Hoje a gente tem SAFs que fazem um investimento muito maior, um nível de investimento muito grande, e com isso conseguem trazer jogadores muito mais qualificados na média para poder atuar no Brasil, né? A própria forma com que a gente propôs o jogo lá em 2019, em que a gente usava linhas altas, marcando a saída de bola dos outros times. Se você for ver, como a grande maioria dos times... quando perdia a bola, ele recuava e ia receber o seu adversário no seu campo, marcando o adversário no seu campo. Era essa a forma de fazer. Então, assim, foi meio que uma surpresa a forma do Flamengo jogar para muitos dos clubes que jogavam contra o Flamengo. O Flamengo começou a pressionar a saída de bola deles lá no campo adversário. E quando tu via acontecendo, o que tu sentia? Acho muito legal. Assim, porra, ainda mais que a gente ganhava os jogos todos. Praticamente enfileiramos um monte de vitória. Foi bom demais. Mas a verdade é que hoje... praticamente quase todos os clubes da Série A, por exemplo, jogam dessa forma. Então, assim, aqui no Brasil, os clubes começaram também a trazer técnicos da escola lá de fora, e não existe mais essa diferença tão grande da forma de jogar em relação àquela forma de jogar que a gente começou a utilizar em 2019. Então, assim, seja pelo nível de investimento, seja nos jogadores, seja pela própria forma com que os clubes resolveram adotar de trazer novos técnicos de fora, do Brasil e tudo isso, eu acho que hoje o nível de competitividade é muito maior. Então, assim, voltando a dizer, acho que foi excepcional o trabalho que o Jorge fez à frente do Flamengo, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como teve no ano de 2019, depois que ele chegou. Faz todo sentido mesmo. Por isso mesmo que eu acho que era melhor não vir, sabe? Eu acho que a torcida deveria, inclusive... Bom, quem sou eu pra falar pela torcida, né? Eu, como torcedor, eu sinto que, tá bom, eu prefiro que ele fique nesse lugarzinho aqui, que é um sentimento bom e não tem risco. Sabe quando tu não quer que saia o segundo filme do teu filme favorito? Deixa quieto ali, pô. Mas assim, e aí, técnico é sempre um tema quente, né, cara? Técnico é sempre um ponto de pressão, é sempre uma... Por exemplo, se a gente for falar do Tite, o Tite, inclusive, ele veio no Flow Sport Clube, que é um outro programa que a gente tem aqui, e nesse dia eu tava presente. Ele falou, não, não vou. Acabou a seleção, não sei se eu quero treinar um time no Brasil. Isso. Nossa, depois encheram o saco dele quando ele apareceu no Flamengo. Eu, inclusive, fui um dos que enchi muito o saco dele. Encheram o saco dele. Nossa, como é que foi o processo para... Teve que convencê-lo? Como é que funciona? Teve sim, porque a gente procurou ele antes, e ele falou exatamente a mesma coisa que ele falou para você, né? E eu tinha conhecido o Tite
na seleção brasileira em 2019, porque eu fui escolhido lá pela CBF, eles me convidaram para ser o chefe da delegação do Brasil na Copa América. Tá. E ali eu tive um relacionamento próximo do Tite durante muito tempo. Ele ficou na seleção lá, e toda vez que eu encontrava com ele na CBF, eu brincava com ele. Ele disse assim, vamos reeditar a nossa dupla vencedora, que na verdade foi o último título que o Brasil ganhou, né? Foi em 2019. Falei, a gente vai reeditar a nossa dupla vencedora. Mas ele estava na seleção e tal. Quando ele sai da seleção, eu peço para entrar em contato lá com o empresário dele, com o Gilmar Veloz, e para a gente tentar... Aí a gente recebeu essa resposta, e o tempo foi passando. E aí, quando houve o período em que a gente tomou a decisão de trocar o técnico lá, que a gente tinha o Sampaoli, a gente voltou para cima dele. E a resposta dele foi a mesma, né? Ele falou, vou tirar um ano sabático e tal. Esse ano nós estamos ainda em 23, ainda não terminou o ano e tal. Então, assim, eu estou pensando só em fazer alguma coisa a partir do ano que vem. Aí o jeito foi fazer o seguinte, eu cheguei para ele e falei, mas vem cá, quem é que está te convidando para o ano que vem? Para esse ano. Estou te convidando para o ano que vem. Ele falou assim, mas eu pensei que você estava falando para eu assumir o clube agora. Eu falei, eu estou, mas eu preciso de você agora para que você conheça o elenco e me ajude a planejar bem o ano que vem. Entendi. Aí ele falou, você pegou, agora você pegou, entendeu? A argumentação foi essa, entendeu? Para ele vir um pouco mais cedo no final do ano, para ele já vir olhando o elenco e já vir programando e preparando o elenco para o futuro. Então, foi assim, mais ou menos, que a gente fez.